Louvado seja Deus, neste domingo de Ramos, na qual celebramos a entrada de Jesus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Né? Com o domingo de Ramos, tem-se início a Semana Maior, que é a semana mais importante da Quaresma. A Semana Maior também é chamada de Semana Santa. E cada dia dessa Semana Santa, nós lembramos de um fato marcante do caminho de Jesus, desde a entrada triunfal de Jesus a Jerusalém até a sua ressurreição. Eu vou ler aqui um texto, sobre o Domingo de Ramos, na qual está no site da Associação Cultural Nossa Senhora de Fátima, através do site www.salvaimerainha.org.br/notícias/domingo Ramos. Então eu vou ler com vocês para que nós possamos fazer uma reflexão nesse dia tão importante na nossa caminhada, um dia tão importante para a Igreja. Na liturgia de Domingo de Ramos, recordamos a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém, onde ele iria celebrar a Páscoa judaica com seus discípulos. Assim como Jesus entra pelos portões de Jerusalém para viver sua paixão, o fiel entra na Semana Santa e acompanha com lágrimas e orações a paixão de seu Senhor. Um rei entra na cidade montado no jumento. Já desde a entrada da cidade, os filhos dos hebreus portavam ramos de oliveiras e, alegres, acenavam com eles, estendiam mantos no chão para Jesus passar sobre eles. Jesus entrou na cidade como rei. Por isso que nessa celebração do Domingo de Ramos, na missa de Domingo de Ramos, os fiéis costumam levar um ramo para essas celebrações. Até parece que era um desejo dele que fosse assim, pois a cena em que tudo transcorre reproduz a profecia de Zacarias. O rei dos judeus virá, exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado no jumento, no potro de uma jumenta. Zacarias capítulo 9, versículo 9. E ele era aplaudido, aclamado pelo povo. Hosana ao filho de Davi. Bendito seja o que vem em nome do Senhor, o rei de Israel. Hosana nas alturas. Isto aconteceu alguns dias antes de que Jesus fosse condenado à morte, quando os ecos dos gritos de Hosana já se misturavam ao clamor de insultos, ameaças e blasfêmias que o levariam à sua paixão redentora. Que tipo de Messias queriam aqueles judeus? Da entrada festiva como rei em Jerusalém até o deboche da flagelação, da coroação de espinhos e da inscrição na cruz, somos levados a perguntar: que tipo de rei aquele povo queria? E que tipo de rei era Jesus? Nosso Senhor era aclamado pelo mesmo povo que o tinha visto alimentar multidões. Era aplaudido por aqueles que o viram curar cegos e aleijados, e ainda há pouco tinham presenciado a ressurreição de Lázaro. Impressionado com tudo isso, aquela gente tinha certeza de que este era o Messias anunciado pelos profetas. Porém, o povo esperava um Messias diferente. Queria um Messias político, um libertador social que fosse libertar dos impostos Roma e devolver-lhe a gloriada época de Salomão. Mas estavam errados, pois Cristo não era o rei deste mundo. Seus corações apreciavam Jesus de modo incompleto. No Domingo de Ramos fica patente como o povo admirava Jesus, pois o aclamaram, porém, cheio de humildade, lá ia nosso Senhor Jesus Cristo sentado num burrico, avançando em meia multidão, impulsionando todos ao amor de Deus. Só uma pessoa o entendeu naquela hora. Muitas vezes, vemos em pinturas representada a entrada de Cristo em Jerusalém, e normalmente ele está com a fisionomia pesarosa,
um olhar quase severo para a multidão. Por quê? Talvez seja pelo fato de que naquele momento estivesse ouvindo os hosanas, mas via o interior das almas e percebia a insuficiência daquela festa, pois dentro de alguns dias aqueles mesmos o sentenciarão à morte. Apenas uma pessoa percebia o que estava acontecendo com Jesus e sofria com ele. E essa pessoa oferecia sua dor de alma como reparação de seu amor puríssimo a nosso Senhor. Era a Nossa Senhora. Naquelas circunstâncias, Maria representava todas as almas piedosas que, meditando a paixão de nosso Salvador, haveria de ter compaixão e pena dele. Almas que lamentariam não terem vivido naquele tempo para poder então ter tomado posição ao lado de Jesus. Domingo de Ramos em minha vida? Existe um efeito que diminui a eficácia das meditações que fazemos. Este defeito consiste em meditar os fatos da vida de nosso Senhor e não aplicá-los a nós. Assim, por exemplo, nos assusta a ingratidão dos judeus que assistiram à entrada de Jesus em Jerusalém. Nós os censuramos porque proclamaram com a mais solene recepção o reconhecimento da honra que se deveria ter ao Divino Salvador. E pouco depois o crucificaram com um ódio tal que a muitos chega a parecer inexplicável. Mas esquecemos de nossas ingratidões. Hoje, festejando sua entrada em Jerusalém, mas depois, que farei? Vou abandoná-lo e correr para meus vícios e meus egoísmos? Muitas vezes louvamos a Cristo e nos enchemos de boas intenções para seguir os seus ensinamentos. Porém, na primeira dificuldade, nos deixamos levar pelo desânimo ou pela falta de solidariedade. E mais uma vez, por esse desamor, alimentamos o sofrimento de Jesus. Ainda hoje, nosso Senhor suporta nossas traições. Ora, estamos louvando e adorando. Ora, o crucificamos com pecado? E estas atitudes contraditórias não se passam apenas no interior de alma de cada homem, de modo discreto, no fundo das consciências. Em quantos países essas alternações se passam e nosso Senhor tem sido sucessivamente glorificado e ultrajado em curtos intervalos e espaços de tempo? Uma perda de tempo não reparar as ofensas a nosso Senhor. É pura perda de tempo nos horrorizarmos exclusivamente com a maldade daqueles que estavam presentes na entrada de Jesus em Jerusalém. Com efeito, para nossa salvação será útil meditarmos também em nossas fraudes e defeitos. Com os olhos postos na bondade de Deus, poderemos conseguir a emenda e o perdão para nossos próprios pecados. Não é verdade que muitas vezes, depois de termos glorificados ao nosso Senhor ardentemente, caímos em pecado e o crucificamos em nosso coração? O pecado é um ultraje feito a Deus. Quem peca expulsa Deus de seu coração, rompe as relações filiais entre a criatura e Criador, repudia sua graça. De fato, é certo que nosso Senhor é muito ultrajado em nossos dias, não pelo brilho de nossas virtudes, mas pela sinceridade de nossa humildade. Nós podemos ter atitudes daquelas almas que reparam junto ao trono de Deus os ultrajes que a cada hora são praticados contra ele. As lições do Domingo de Ramos nos convida a isso. Começou a Semana Santa, devotos de Nossa Senhora. Peçamos a ela amar e seguir o Filho dela em sua via dolorosa, e através de nosso arrependimento e amor, o próximo domingo, quando ouvirmos o Aleluia da ressurreição, ressuscitarei com ele em seu amor. Então, a fonte desse texto que foi colocado no site salvaimerainha.org.br foi o seguinte: Dom Eurico dos Santos Veloso, o significado do Domingo de Ramos, CNBB, 29 de março de 2010. Felipe Aquino, o significado de Domingo de Ramos, Vida Eclesial, 30 de 3 de 2007, D. Javier Echevarria, Domingo de Ramos, Jesus entra em Jerusalém.
Então, esse domingo de Ramos é um tempo para iniciarmos a nossa reflexão. E eu vou passar aqui agora para vocês os horários de algumas das missas aqui no município de Angra dos Reis, no litoral do estado do Rio de Janeiro. Então vamos aqui a relação das missas e os locais aqui em Angra. Missa de Domingo de Ramos 2021. Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no centro de Angra. 7 horas da manhã e 9 horas da manhã. Missa na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, no centro. Às 17 horas e 19 horas. Missa na Igreja do Carmo, no centro. Paróquia Cristo Rei, na Grande Japuíba. 8 horas da manhã. Missa na Igreja Matriz Cristo Rei. 19 horas. Missa na Igreja Matriz Cristo Rei. O Santíssimo Sacramento ficará exposto após a missa das 8 da manhã até a missa das 19 horas. Paróquia Nossa Senhora do Rosário, no Camorim Grande. 9 horas da manhã, missa na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. Paróquia Santíssima Trindade. Missa às 10 da manhã na Igreja do Vilage. E missa às 18 horas na Igreja da Monsuaba. Paróquia São Sebastião, no Frade. 8 horas da manhã, 10 horas da manhã e às 19 horas na Igreja Matriz, na Rua São Sebastião, no Frade. Então, esses são os horários de algumas missas aqui no município de Angra dos Reis. Acesse também o blog tmnreligião.blogspot.com. Que Deus abençoe você e sua família e um ótimo domingo de Ramos para você.